noite, povo! Sejam todos muito bem-vindos! Porque hoje a gente vai falar aí de P, poder da transformação. Hoje eu preparei aqui pra gente essa live com muito carinho. Tenho certeza que hoje eu vou impactar assim, algumas pessoas. Por quê? Porque o que eu vou falar é o que eu vivencio e eu quero muito, mas muito ajudar vocês. Meu marido hoje, Eduardo, meu grande companheiro, está aqui do meu lado me ajudando. Eu quero falar para vocês o porquê que nós estamos fazendo essa maratona. Por que eu comecei com mapa, né? Que mapa, cada um na verdade significa M separado, que foi movimento, que foi ontem. A letra A, que foi ontem, que foi atitude, que inclusive a gente fez assim, uma live muito gostosa com a Jéssica Rani, do Salvo Salão, que ontem foi assim maravilhoso. Hoje é o P do poder de transformação e amanhã vai ser A de ação. Então, por que eu tô fazendo todo esse processo antes de começar realmente com o curso de colorimetria que começa no domingo às 20h07? Eu tenho certeza que tudo que vocês vão ver no curso de colorimetria, um pouquinho do que vocês já estão vendo aqui no nosso dia a dia, aqui nessa live, vocês estão vendo coisas que talvez vocês nunca já ouviram falar, mas já ouviram falar da maneira errada. E o que eu quero falar para vocês em relação ao contexto de colorimetria? Saber colorimetria é importante? Sim. Fez diferença na minha vida? Fez. Eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe sempre falava comigo assim, essa menina não para de estudar, só vive com o livro na cara, enfim. E quando eu passei no teste para Embeleze, e eu comecei assim, eu tinha recém terminado de fazer meu curso de cabeleireiro. Devia ter se tivesse 5 meses era muito. E eu me lembro que eu estava numa fase também, assim, uma fase muito desafiadora. Hoje eu estava até falando com meu marido, eu falei, engraçado, as coisas para mim nunca vieram fáceis, nunca vieram de mão beijada, nunca. Eu sempre tive que lutar para conseguir as coisas. E se eu falar até me emociono. E eu me lembro que eu estava passando por uma fase muito difícil quando eu fiz o meu curso, mas foi muito duro terminar o meu curso de cabeleireiro. Quem me conhece sabe da minha história. Eu não tinha salão, meu salão era numa garagem. E quando eu passei para o teste da Embeleze, eu falei, meu Deus do céu, não estou acreditando. Gente, eu lembro que na época eu acho que eu ganhava R$700, uma coisa assim, como se fosse hoje. Para mim aquilo era um dinheirão que eu nunca tinha visto na face da terra. E aonde eu quero chegar com essa história? Passei no teste para Embeleze e com 20 dias iria vir aqui para BH uma das diretoras da Embeleze que iria selecionar de fato, que iria bater o martelo das técnicas que foram selecionadas, que iriam ficar. E também iria escolher entre as veteranas, as que já estavam há mais tempo, há muito mais tempo do que eu, iria escolher para ser a treinadora técnica das outras técnicas. Então vocês têm noção de que a pessoa que ia ser escolhida era tipo assim, ia ser assim, a rainha das técnicas, né? Assim, lá pra gente, enfim. E eu, assim, pobre de maré desci, eu falei assim, gente, eu preciso segurar a minha vaga, porque eu preciso desse emprego, eu preciso trabalhar. Eu me lembro que eu orei, pedi tanto a Deus, eu falei, Deus, tenha misericórdia, eu preciso desse emprego. E como, né, eu vim de família cristã, meus pais eram pastores, eu sempre dei aula, então assim, o dar a aula pra mim não era difícil, não era difícil, pra mim era difícil, era enfrentar. A Marta era enfrentar as colegas também, que eram veteranas comigo, e eu falei, Deus, me abençoa, me abençoa. Gente, na hora do almoço, me deu um estalo, era para falar sobre colorimetria. Eu falei, gente, eu vou comprar tinta guache. Eu juro pra vocês, eu não tinha nem dinheiro direito para almoçar. Eu coloquei menos comida no prato, coloquei menos comida para sobrar dinheiro para eu poder comprar minhas tinta guache. Eu falei, vou comprar 3 frasquinhos de tinta guache e eu vou dar essa aula porque eu preciso desse emprego. Foi nesse momento em que a gente separa o que é cômputo de Deus fazer e o que é nosso cômputo fazer. Então assim, eu orei e falei assim, Deus, a minha parte eu já fiz. Eu estou fazendo, agora é a vez do Senhor fazer a sua parte na minha vida. E eu fui, comprei essas tinta guache e lá fui eu. Quando chegou minha vez,
Falei, Deus, não me deixa nervosa, me capacita, não me deixa nervosa. E eu comecei a misturar as tintas guaches. Peguei as tintas guaches, coloquei nos copos de água, que a gente tinha umas taças lá dentro do financial, né, enquanto a gente estava lá no treinamento, e fui misturando essas tintas guaches. Gente, essa mulher começou a olhar pra mim com uma cara, e ela ria. Ela olhava pra mim e ria. Eu falei assim, gente, agora não sei se essa mulher tá rindo, que ela tá gostando, ou se ela tá rindo de mim. E eu continuei, e fui misturando. Quando ela falou assim, adorei, eu falei, nossa, graças a Deus. E aí, ela começou a elogiar, que até que enfim, achei uma pessoa que tem domínio, que sabe falar para essa mulher, começou a me elogiar. E aí eu comecei a me empolgar, né? Comecei a levantar o peito e falei, graças a Deus, a gente tá achando que o meu emprego tá garantido. Então, na hora do café, eu falei, meu Deus, eu tô tão feliz, agradeci. Falei, nossa, eu vou ser aprovada, eu vou ser aprovada, eu vou ser aprovada. O que aconteceu? Na hora do café, uma colega chegou perto de mim, que tava lá, que já era veterana, que se eu não me engano, acho que ela tinha 4 anos que estava lá na época, e falou comigo assim, Alessandra, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te pedir uma coisa. A Marta, ela já tinha apresentado, a Marta gostou muito da sua apresentação. Vou te pedir uma coisa, não vem amanhã. Eu falei, como assim não vem amanhã? Eram 2 dias de treinamento, isso mesmo. Não vem amanhã. Eu falei, mas como assim não vem amanhã? Não vem amanhã, pelo amor de Deus, porque eu acho que ela vai te escolher. Eu falei, você tá doida? Me escolher? Eu tô começando agora, você acha que essa mulher vai me escolher? Porque, como é que ela vai me escolher? Eu só tenho 20 dias, eu não tenho experiência que vocês têm, eu só quero meu emprego. Aí ela falou assim, ela vai chamar para poder falar. Então você podia, mas eu preciso do meu emprego para ser a tal treinadora técnica da Embeleze. E fiquei na Embeleze durante 3 anos e meio. Depois fui para Alpha Park, que eu já contei essa história para vocês. Aonde eu quero chegar com essa história toda que eu tô contando para vocês? Domínio de colorimetria eu sempre tive, graças a Deus. Então assim, eu sempre fui muito... Colorimetria é minha paixão. Adoro, amo, eu transpiro colorimetria. A jornada para chegar onde você quer chegar não é fácil. A jornada tem trabalho árduo. A jornada tem trabalho duro. Entende o que eu tô querendo dizer para vocês? Dominar colorimetria sempre teve no meu sangue. Isso sempre correu nas minhas veias. Eu nunca tive assim aquela dificuldade em colorimetria. Tanto é que a minha especialidade, e é uma das coisas que eu vou trabalhar muito no colorimetria do zero ao topo, é a questão da correção, porque o saber fazer um cabelo natural, um cabelo mais fácil, um retoque, isso não é que é difícil, sabe? Gente, aprender a colorimetria não é difícil, juro pra vocês. A colorimetria em si não é um bicho de 7 cabeças como a gente tá vendo por aí. O desafio maior é o restante, o pano de trás que está por trás disso. Eu coloquei uma meta e eu quero que vocês também coloquem essa meta para transformar a vida de vocês. Em qual aspecto? Esquece fulano e beltrano. Foca em você, sabe? Então, quer fazer uma coisa comigo? Se você quer realmente crescer, foca nas pessoas e não nas métricas de vaidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu acabei de fazer um post ali do Avatar e foi a coisa mais engraçada. Quem depois puder, lê a legenda, onde eu falo o seguinte: eu não tenho medo, e eu quero que você tenha essa coragem, sabe? De não ter medo de enfrentar os gigantes que estão à sua volta. Eu não quero que você tenha medo do salão maior que está perto de você. Eu não quero que você tenha medo do concorrente que faz que tem todo o aparato que você não tem. Você vai dar o seu melhor. Você vai transformar a sua cliente com o seu melhor, com aquilo que você tem. Com muito respeito a eles, não falando deles, mas desculpa, estão ensinando coisa errada. Eu quero a colorimetria real. E às vezes eu me sinto, sabe como? Como o pequeno Davi, diante de gigantes, Golias, que se você olhar, são grandes, são imensos. E você pode perguntar assim: como eu, tão pequeno, aí no seu salão, no seu espaço,
no seu bairro, vou conseguir competir com esses gigantes. Não se preocupa como. Só entrega na mão de Deus e do universo. O que eu quero mudar essa história? E eu mesma estava mentindo para mim. Quer ver uma coisa? Eu separei aqui 2 cartelas. Pigmento com nuance. Estão ensinando vocês a usar pigmento para neutralizar nuance. Tá? Isso aqui é pigmento. Isso aqui é nuance. Eu pergunto para vocês. Nuance se neutraliza com nuance. Pigmento se neutraliza com pigmento. E aí eu vejo gente ensinar para vocês corrigir cobre com azul. Azul é pigmento, não é nuance, certo? Então não se corrige cobre com azul, se corrige cobre com nuance. Vocês já viram alguma nuance azulada? 8 ponto azul alguma coisa? 7 ponto azul alguma coisa? Vocês já viram isso? E isso eu vou, inclusive já tá bonitinho. A minha equipe já tá montando para mim as diferenças. A mesma coisa quando a gente vai corrigir amarelo, é diferente da gente corrigir dourado. Ou seja, em dourado eu vou usar irisê, em amarelo eu vou usar violeta. Vocês estão me entendendo? Então, assim, essas coisas, infelizmente, as pessoas estão ensinando e vocês estão aprendendo da maneira errada. Não se usa azul para isso. A função do azul é outra. A função do azul não é simplesmente também para corrigir somente o laranja. Que vai do 1 ao 10 colorações, tá? Não cores naturais. Então, vamos lá. Turma, aqui está a confusão. Tem uma diferença de castanho e de marrom, certo? O nosso cabelo natural, ele é castanho, ele não é marrom, certo? As empresas, quando foram criar essas cores, né? Vou fazer a cor natural. O que mais aproxima? Porque elas não conseguem criar melanina. Melanina é só Deus que faz. Então, o que elas fizeram? Eu vou criar uma cor que vai se assemelhar a esse castanho. Dentro desses corantes, o corante que predomina nestas cores, aqui ó, são os corantes, é o corante azul. Então, na minha aula no CPL2, eu acho que eu vou trazer isso para vocês. Provavelmente, tá? Se der tempo, eu coloco isso para vocês na aula do CPL2. Quem não está ainda inscrito no mapa da colorimetria, tem que se inscrever, porque a gente vai mandar o resumo das lives. As lives não vão ficar salvas das aulas de colorimetria. A gente vai falar de colorimetria do 0 ao topo. Então vocês têm que fazer a inscrição lá. E a gente vai mandar depois para vocês. Mas também anota aí, papelzinho, caneta, enfim. Então o que acontece? Esse pigmento azul, quanto mais escuro, mais profundidade, tá? Esse conteúdo eu vou fazer. Eu vou fazer apenas explanação porque vocês nunca ouviram falar de claridade e profundidade. Por que eu sei disso? Porque eu descobri um cara top e eu estudei a colorimetria dele. Eu falei, gente, é isso que a gente tem que colocar na colorimetria. O cara chama Mansell. E tem a árvore de Mansell, onde ele explica exatamente sobre claridade e profundidade. Quanto mais escuro é a cor natural cosmética, mais profundidade, mais pigmento a gente tem. Subentende-se que mais azul a gente tem. Quando as empresas, de uma maneira errada, que hoje já estão corrigindo, vendiam o preto, não se falava de oxidante de 10 volumes. 10 volumes, da onde 10 volumes? A gente achava que 10 volumes nem fazia efeito, tá? Eu sou dessa época. Então vendia-se, prestem atenção da onde surgiu a necessidade do corretor azul. Vendia-se as cores, o preto, castanho escuro, castanho escuríssimo. E mandava-se utilizar oxidante de qual volume, gente? Fala aí pra mim que inclusive até hoje vai nas caixinhas, tá? Vai nas caixinhas das colorações. Qual oxidante
que mandava-se usar com preto, com castanho escuro, com castanho escuríssimo. Fala pra mim aí, coloca aí pra mim, fazendo favor. Pois é, eu falo há tempos atrás, qual era a volumagem que a gente usava? Não agora. Tô falando de tempos atrás. 20 volumes. Exatamente, 20 volumes. 20 certo? volumes, 20 volumes. Isso, 20 volumes. Quantos tons 20 volumes clareia, turma? Quantos tons? Fala pra mim. Um tom. O que a gente fazia? A gente abria o fundo da cliente. Essa cliente lavava, certo? Cabelo, lavava o cabelo, desbotava-se esse um tom e sobrava o quê? Um fundo avermelhado. O que as empresas, o que nós vamos ter que fazer então para fazer essa correção? Já que as cores escuras têm mais azul, vamos criar um corretor azul. E depois até criaram o preto azulado. 111 veio com essa proposta. Quando criaram-se o preto azulado, que é o 1.1, 1.11 ou 1.1, enfim, veio com essa proposta. Não sei se você sabe, o preto azulado foi criado com essa finalidade, que é como se fosse um preto que já tivesse mais azul para não sair vermelho. Entendem? Só que, aí vamos falar uma verdade, eu tive uma excelente escola que foi a Alfaparf. Essa informação, boa parte dela, eu trago de lá. E aí, o azul, ele é indicado para ser colocado nos fundos escuros, para dar maior profundidade. Essa é a ideia do azul. Só que as pessoas, elas pegam... que eu uso, inclusive aqui, ó, isso aqui eu uso, isso aqui é lúdico para facilitar o entendimento, que é o sistema RYB, Red, Yellow, Blue, certo? Que é o sistema de pigmentação. Então a gente usa isso aqui de forma lúdica. Gente, mas como eu tô falando de cabelo, eu tô falando de corante de coloração, isso não é desse jeito, não é dessa forma, certo? Então, eu vou criar, eu tô no fundo residual laranja. Aí para formar o laranja, quem que tá faltando? Azul. Gente, o primeiro fundo residual melânico não é nem laranja. Fundo residual melânico é uma melanina, certo? Castanha avermelhada que foi degradada e ela sobressai aquele marronzinho levemente alaranjado. Aí dosa-se uma quantidade grande de azul e você tem aquela cor morta ou ligeiramente esverdeada. Por quê? Porque as pessoas precisam entender qual a finalidade e aonde se encontra a função de cada corretor dentro da árvore de Mansell, que é a questão de claridade e profundidade. E aí eu falo para vocês, ter esse conhecimento, ele é importante? Ele é super importante. Só que o que me fez, deixa eu contar para vocês o porquê que eu tô falando com vocês que é importante o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Eu não iria dar treinamento de colorimetria. Por quê? Porque eu tava pensando exatamente, e olha que eu sou coach, eu pensei assim, nossa, mas tem tanta gente já ensinando colorimetria, que eu vou caçar no meio desse povo? Nossa, eu vou demorar, porque eu acordei atrasada, não é culpa deles, quem despertou com atraso fui eu. Eu não estava preocupando com quem precisava da informação real, profundidade mesmo, e não encontram. Tem pessoas que realmente querem levar a verdade para os seus clientes. Tem pessoas que estão dispostas a emergir, a entender de verdade. E então, o que eu estou fazendo calar? Eu vou me calar diante desse monte de coisa errada, desse monte de coisa que está falando de estrela de Oswald, que a estrela nem é de Oswald. Está falando que eumelanina é azul, sendo que eumelanina nem é azul. Estão falando para usar pigmento azul em fundo, em nuance, sendo que tem uma diferença de pigmento e tem uma diferença de nuance. Então eu vou agora começar a trabalhar para quem quer ter o conhecimento de verdade. Mas vocês entendem, o que eu estou dizendo é que eu já tinha esse conhecimento, está comigo já tem tempo. Eu estudo colorimetria todos os dias e diferente, deixa eu contar para vocês uma coisa, eu pratico colorimetria. O que é praticar colorimetria? E eu vou incentivar todos os meus alunos que pratiquem. No curso Colorimetria do Zero ao Topo, uma das coisas que nós vamos criar no meio do curso, e eu vou fazer questão que todo mundo crie o seu, é o seu próprio fundo de clareamento. Enquanto as pessoas não souberem diferenciar o que é pigmento
olha só, verde, isso aqui é um pigmento verde, tá certo? Isso é um pigmento. Se o cabelo tá verde, beleza, eu posso usar vermelho. Mas na regra de colorimetria, se o cabelo da sua cliente ficar mate, eu não posso usar vermelho. E aí vai dar zebra, eu não posso usar essa regra, sabe? Então eu tenho que pegar essa base da colorimetria, mas entender, eu preciso aplicar isso para o cabelo, eu preciso aplicar isso para a nossa realidade, eu preciso aplicar isso de uma maneira e entender que, embora a gente use tinta guache, nem isso aqui é puro como tinta guache. A única coisa que é pura são os pigmentos semi-permanentes ou diretos, que não é nem tonalizante não, é estilo Jeans Color, certo? Que são aqueles crazy colors. Alguns realmente é praticamente uma tinta guache mesmo, assim, pigmento puro. Mas quando eu estou falando de corretor, quando eu estou falando de mix, e principalmente, anotem, para nunca mais esquecer, anotem isso, nuance versus pigmento. Nuances vai ter, por exemplo, vou pegar uma altura de tom. O pigmento não tem altura de tom. Às vezes ele vai trabalhar alguma coisa que não tem, ele pode ir uma infinidade. O pigmento tem uma pureza maior, mais elevada do que a nuance. Como se eu tivesse aqui o laranja. Isso aqui é um laranja, certo? Isso aqui não é laranja. Ele é um cobre, certo? Dourado é diferente de amarelo. Então, quando eu vou neutralizar um cabelo, uma nuance, eu não uso pigmento azul. A gente vai usar uma nuance que tem azul na sua constituição. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a nuance que tem azul dentro da sua constituição que vai neutralizar o cobre? Responde aí para mim. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença quando a gente vai neutralizar um cabelo que está dourado. Nem mesmo o fundo residual eu posso considerá-lo. Ale, eu parei no fundo residual amarelo. Amores, a gente parou no fundo natural. Nós não paramos em cima de um fundo com pigmento. Tá entendendo? Com pigmento cosmético a gente não para. Isso aqui no cabelo não existe. Até a quantidade que eu vou usar de violeta ou de irisê, por isso que eu estou construindo isso com vocês. Quando uma cliente pinta o cabelo dessa cor, deste amarelo, eu vou usar um violeta. Mas quando essa minha cliente, ela não pinta, ou seja, ela está clareando um serviço de mechas, ela tem aquele fundo amareladinho, mas ele não é um amarelo, esse amarelo de pigmento. Quando eu vou neutralizar um dourado de um cabelo de uma cliente, que às vezes ele sobressaiu esse dourado, eu também não posso usar esse violeta. É uma gama de pigmento muito forte, muito intenso. Ale, mas a minha marca não tem. Aí é que tá. Se você entende de colorimetria, se você entende essa parte que eu estou explicando sobre claridade e profundidade, você consegue ter recursos, e eu vou falar desses recursos nas aulas a partir aí de domingo. Quais são os recursos, por exemplo, que eu posso usar para dar claridade a um pigmento violeta? Só que eu só vou saber disso quando eu entendo que momento eu vou colocar e que momento eu vou usar certas coisas que vão dar profundidade, certas coisas que vão dar claridade à cor do cabelo da nossa cliente. Certo? Então hoje eu separei esse dia aí, que hoje é o dia P da transformação.
Amanhã a gente tem a nossa live, que é fechando o mapa da colorimetria, para a gente começar já com os 4 pés no domingo, falando sobre cabelo, quebrando outras informações. Quem ainda não assistiu a lives minhas passadas, vai ser o momento de entender essa questão da onde agem as químicas, onde vai agir pó descolorante, de que maneira cada oxidante trabalha, as progressivas, se vai ser compatível, se não é compatível, como é que eu faço esse tipo de correção. Isso a gente vai começar a falar já no domingo. Amores, é isso. Se conectem então, bora que vocês estão junto comigo. Precisou de mim, pode me chamar que eu faço questão, sempre que eu posso, responder o mais rápido possível para vocês, tá bom? Um beijo grande.